Olá, querido amigo, paz de Cristo, meu irmão. Que honra, que prazer ter você conosco em mais um programa da TV Missão Cidade. Você é o nosso convidado, junto comigo, Bispa Bianca. Shalom, Vânia! Shalom, igreja! Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Uau. Vocês estão na paz? Bem. Estão felizes com Cristo? E Cristo está feliz com vocês? E aí, E vai? aí? Será que Jesus está contente, alegre com as nossas vivências na Terra? Será? Será? Você que parou para assistir o programa agora, se você antes, glória a Deus que agora você está buscando algo de Deus, mas antes andou pelas distrações por aí, glória a Deus porque agora o Senhor te despertou para você buscar algo que vem da parte dele e receba tudo do que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Né? Amém. E a gente está entrando no ar com mais um programa da TV Missão Cidade. Se você não baixou o aplicativo da TV Missão Cidade, fique à vontade, baixe o aplicativo e assista. A gente tem grandes programações aqui. Programas infantis, para adolescentes, pregações, louvores ao Senhor, canções clássicas. Eu tenho certeza que de alguma forma você vai ser abençoado e alcançado por Deus. Isso aí. Inclusive, siga também o arroba, tanto da Igreja Missão Apostólica Imersão, como o arroba da TV Missão Cidade, que é o arroba MC Brasil TV. Se você tiver alguma dúvida, se estiver desejando fazer algumas perguntas, pode estar entrando em contato conosco, que nós iremos esclarecer e ficaremos muito felizes em receber mensagens dos irmãos. É verdade. E nós somos a Igreja Missão Apostólica Imersão, que fica no Apolo 3. A sede. A sede. Uau, mas por que a sede, Bispa, que você está falando? Porque acredite que no tempo de pandemia, no tempo onde tudo parou, aonde tudo que era físico, né? Lojas fecharam, aonde escolas fecharam, onde tudo fechou, foi onde Deus mais abriu a igreja. E às vezes você tá com uma palavra, alguém disse pra você, não, pra ela não tem como, pra ele não dá. Meu irmão, não fica com a palavra das pessoas, mas sim com a palavra de Deus, porque Ele faz infinitamente mais do que daquilo que você pensa, que acha que vai acontecer. Não, meu irmão, Deus tem algo extraordinário pra você, e foi o que aconteceu com a gente, né? Por isso que ela falou, a sede no Apolo. A gente tem as outras igrejas. As congregações. Congregação Shangri-La, que fica em Manilha. Isso, E está dirigindo lá o pastor José Lobato. Uma grande desde o bênção. início. Desde o início. Tá com a gente. E que lindo, que obra linda que Deus fez na vida do pastor José. Pastor José era aquele obreiro extremamente carinhoso com as coisas de Deus. Não pode comer um pão para não sujar o chão. Não, porque a igreja tem que estar arrumadinha. Pensa num homem zeloso com a obra do Senhor. Aquele homem ao qual nós pensamos que todos devem ser iguais. Espelho. Para alguns ele era um desespero. A gente queria assim, mas os dois iguais. Dois não, queria que todos fossem iguais. A gente queria que todos fossem iguais. Mas assim, já que todos não podem ser iguais, a gente queria um pouquinho do pastor José. A gente tem Dani, que é uma diaconisa da nossa igreja, que é a nossa assessora, tá aqui dos bastidores, que é uma benção, que é um segundo Timóteo, né? Que tá sempre acompanhando e ajudando a gente no que pode, uma benção. Tem a Dani, tem o Daniel. E tem o Daniel, tem a Fabiana, né? A gente tem muitas pessoas boas. Graças a Deus a nossa igreja tem vivido tempos muito bons em relação a pessoas. Graças a Deus. Temos Bispa Bianca. Aí temos lá, em Shangri-La, o pastor José. E hoje o Senhor, né, vê que o cuidado dele com a obra do Senhor, com as coisas de Deus, fez com que o Senhor o exaltasse, o Senhor desejasse chamá-lo como um pastor nessa geração. E hoje ele está dirigindo a congregação de Shangri-La para a glória de Deus. Amém. Temos também a congregação de Lagoinha, dirigido hoje pelo pastor Antônio, diaconisa Carla, também juntamente com o pastor Rodrigo e a Joyce, que está gravidinha, mês que vem vai ser do sexo do bebê. Já tem o Kaique como filho, agora a gente está na expectativa de vir uma princesinha, quem sabe? O que você acha? Ó, menina, eu tô torcendo, menino. Dani. Menino, Daniel, menino. Aqui todo mundo. Daniel acha que é menino? Menina. Eu acho mó barato ter menino. Tive Maria Isabel agora, na quarta. Tô achando mó barato também. Eu tô 3 vezes, irmão. Na verdade, ter filho é muito bom. Menino, É muito bom. Hoje a gente vai dirigir mais esse programa pra família e eu acho que foi bem propício. Ó, viu como as coisas vai
Sem encaixando. E a gente tem no Badu. No Badu, pastora Érica, pastor Ramon. Um grande abraço. Manu dançando perfeito. Ó, coração, Manu. Uma linda jovem, né? Maravilhosa. Linda, pastor Ramon, de vez em quando tem umas mensagens dele aqui. Pastor Érica também receba nosso grande abraço. Pode vir cá fazer programa com a gente, né? Isso aí, uma entrevista, falar do começo da igreja, como é que funcionou. Isso aí. Fazer uma oração por libertação, que a vertente dela é muito assim, né? A pegada de libertação. Uma quinta-feira eu venho fazer um culto de libertação na quinta-feira, amém? Fechou. Maravilha. Uau. Então nós temos essas congregações com a sede aqui no Apolo e você pode estar nos visitando em qualquer uma dessas congregações. Em todas elas você será muito bem-vindo, muito bem recebido, com um caloroso abraço. E você é o nosso convidado. É verdade. Lembrando que nós temos culto terça na sede, quinta e domingo, durante a semana às 19h30 e domingo às 18h30, com um culto lindo de adoração ao Senhor. E você é o nosso convidado. Não deixe de participar. Tenho certeza que o Senhor ele vai falar com você, porque aqui, graças a Deus, a gente sai com uma resposta do nosso Deus. Amém? A palavra é forte. Você que busca a palavra, fala, eu quero ouvir uma palavra do alto. Você pode ter certeza, porque a Missão Apostólica Missão é uma igreja que preza pela palavra. Não tem, como o apóstolo fala, né? Não tem infantilidade, não tem criancice. É na palavra. O crente vive é pela palavra. Nós somos edificados é pela palavra. A nossa fé, ela cresce ouvindo a palavra. E é exercitando, ouvindo e botando em exercício, né? Prático da vida, que nós vamos edificando a nossa vida, edificando a vida de quem está ao nosso redor de uma forma muito natural. Você não força nada. O Evangelho é isso. Você recebe transformação do alto e as coisas começam a fluir naturalmente. Não tem como forçar, tem como forçar? Não tem como. E o Espírito Santo ele te convence, meu irmão. Quando você percebe, você fala, uau, como é bom servir a Deus. Aí você fica assim, ó, pessoa feliz. Cadê esse sorriso? Isso, viu? O programa hoje é destinado para a família. Irmãos, que patrimônio lindo o Senhor nos deixou, amém? Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar com você. Você quer? Amém, em nome de Jesus. A gente vive um tempo onde as pessoas estão descartando relacionamentos, né? Descartando matrimônios e alianças. A aliança não se descarta. A aliança não se desfaz de uma forma simples. Você, meu irmão, minha irmã, que gosta de torcer pro time aí, ó, seja ele qual for, vamos dizer um Flamengo aí da vida. Você troca teu time? E se o time estiver perdendo? For pra zona de rebaixamento, troca? Por que você vai trocar de mulher? Por que você vai trocar de marido? Meu Deus, é forte, hein? Por que você vai trocar? Não, aí sai de um relacionamento que tá ruim achando que no próximo vai ser paz. Meu irmão, sinto muito dizer, mas não vai ser não. Mulher é tudo igual. Olha, uma vez eu estava atendendo um paciente, ele já havia sido casado algumas vezes, acho que eram 4 vezes, se eu não me engano. E conversando com ele, ele falou assim, olha, a única coisa que muda é o problema. Só muda de problema, porque todos os relacionamentos terão problema. Só mudou o tipo do problema. Então, e o confessionário, né? O que ele falou, preferiria eu voltar à primeira esposa. Falei, olha só agora não poderia mais porque ela já estava envolvida em outras situações. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o mundo fala, vai morar junto, vai fazer a provinha, vai morar junto pra ver se vai dar certo. Dá uns beijos na boca pra ver se vai rolar, antes de você, né, porque testa antes, vai que na hora não fique legal, né, não rola química, né? Não, experimenta não, foge disso, Senhor. Aguarde Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor tem coisas extraordinárias. A gente às vezes quer fazer com que o nosso tempo seja o tempo de Deus. Então a gente escolhe, porque a nossa escolha é melhor. Só que muitas vezes não é, meu irmão. Aguarda no Senhor. Eu sei que é difícil esperar. Mas quando vier, vai vir aquele combo maravilhoso. Você não vai se arrepender. Mas isso seguindo o que a palavra do Senhor nos diz. Né? Exatamente. E é na família que nós somos o tempo todo. A gente sente na carne. É na família que a gente, dentro da casa, sendo nós solteiros ou casados, né? Nós já passamos pela fase de estarmos solteiras. A gente vê, às vezes, né, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe fala uma coisa com você e você não gosta, e você quer esbravejar. Ai, minha mãe não deixa eu sair, ai, meu pai não deixa eu fazer isso, não sei o quê. E quando você casa, você vai achar, tô livre de tudo. Agora, vou poder fazer tudo que eu quiser. E não é bem assim. Porque a gente não pode entrar no matrimônio achando que nós somos livres para fazermos o que quisermos. E nem entra no matrimônio para ser feliz. E nem somente para fazer o outro feliz. Né? Você precisa se entender. Primeira pergunta, você que está solteiro, está buscando o Senhor, ou que esteja noiva ou noivo,
Você está pronto para casar? Mulheres, vocês são boas na cozinha? Jesus. Não. Ah, não é? Quem que faz então? Ganha bem para pagar alguém para poder ficar ajudando você em casa? Hã? Será? São os desafios louça. que a gente, como esposa, precisamos ter, né, para entrarmos no relacionamento. Exatamente. A mulher, tudo parte do princípio. Qual é o papel da mulher em um matrimônio? Assim como o homem também precisa saber qual é o papel dele em um matrimônio. Se ambos souberem o seu papel dentro de um casamento, eu não vou dizer que vai fluir tudo maravilhosamente. Porque a genialidade, a forma como vê cada situação, cada um vai ver num olhar diferente, de um ângulo diferente. Uma mesma situação. Porém, ambos saberão que a melhor coisa a se fazer é preservar a palavra de Deus. É manter a paz. A apóstola sempre ministra, nós sempre falamos, você não tem que ter razão. Você precisa manter a paz. Se precisa, para manter a paz, você precisa falar, tá tudo bem, você tá certo. E muitas vezes abrir mão da sua vontade, né, meu irmão? Negar e falar, amém. Porque você vai criar uma confusão, uma discussão que não é favorável, né? E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a tua casa, né? O marido tem a função da proteção e a mulher tá ali, ó, edificando a casa, cuidando dos filhos, auxiliando esse marido. Isso e eu tenho certeza que quando a gente destina a fazer a vontade de Deus, meu irmão, todos os detalhes da sua vida, o Senhor, Ele toma conta. Principalmente na tua família. Eu tenho certeza que quando você se baseia na palavra do Senhor, a tua família vai ser constituída por Deus. E através disso, os seus filhos vai ser uma bênção, o seu casamento vai ser uma bênção, a sua casa vai ser uma bênção. Amém. Por quê? Você serve só aquilo, tudo que Jesus nos ensinou. E não tem como dar errado quando a gente segue a verdade de Jesus. Do que Ele nos ensinou. E isso flui muito bem, né? Flui, exatamente. Como a gente tinha falado, né? Não sei se foi agora, se foi num programa anterior, a respeito da fluidez. A gente, quando anda com Deus, a gente não precisa forçar nada. As coisas no Senhor, elas vão acontecendo naturalmente. Não se forçar nada. O seu filho, você que já é uma mulher casada, né? Marido já, vocês, os filhos de vocês podem olhar para vocês e verem um referencial de homem de Deus ou de mulher de Deus. Eles olham para os pais e o que eles veem? Eu já vi, Vânia, uma vez um colega nosso, ele tinha 5 filhos, ou 4. Era um menino e o resto tudo mulher. Lindos os filhos, todos. Já um casal maduro. E uma das filhas falava assim, muito bem sucedidos profissionalmente, inclusive, todos. E eles falavam assim, uma filha falava, eu não quero casar, porque eu não quero viver o que a minha mãe vive. Olha que dor. E os pais cristãos, os pais indo buscando. E ela olhava, então assim, qual é o espelho que vocês têm? Eu costumo dizer que quando vocês têm um matrimônio que é firmado, consolidado, os seus filhos sentirão segurança. Segurança. Os pais entregam ao filho segurança. Quando vocês trazem um relacionamento aonde um pede guerra com o outro, o tempo todo falando do outro, porque ele, porque ela, porque ele, porque ela, porque as crianças são assim, porque não sei o que. As crianças crescerão inseguras, as crianças crescerão sem uma referência de que, mas peraí, homem de Deus é assim, peraí, minha mãe fala que é da mulher de Deus, mas como assim, mulher de Deus que é desse jeito? Mas é assim só na igreja, né? Esquece de ser também dentro de casa. Pois é. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar hoje pela família, mas sabe aquela palavra que fica em Coríntios? Examine-se, pois o homem é si mesmo. Examine-se, sabe? Quando você for orar, não desista do seu matrimônio, não desista da aliança que você fez diante do altar do Senhor. Diante do altar do Senhor, você firmou uma aliança, tendo Ele como testemunha. Você recebeu a bênção dele, de um sacerdote, de um pastor. Então você não precisa trocar, você não precisa descartar e viver um outro. Mas o primeiro passo, se examina. Começa a buscar em oração, Senhor, o que eu posso fazer? Porque a gente não pode, né? A gente sempre espera a mudança do outro. Porque é ele que sempre deixa uma caneta assim, largada. Sempre não, porque é ele que faz isso. Né? Sempre a tampa do vaso tá levantada. Mas será que em algum momento a gente chegou para explicar? Será que em algum momento eu cheguei e disse, você consegue, por gentileza, colocar essa toalha? Ou eu acostumei esse marido a fazer essas coisas erradas? Porque a gente muitas vezes quer julgar e criticar, mas em momento nenhum nós sentamos para falar, até mesmo com os nossos filhos.
Filho, quando chegar do colégio, tira o uniforme e guarda. Não. Ele está acostumado a chegar e jogar por tudo do lado. Então, eu não ensinei isso para eles. Então, será que a gente em algum momento parou com eles para poder dizer isso é errado, vamos fazer melhor, vamos tentar consertar? Ou nem criticar, chegar numa boa e falar, meu filho, da próxima vez você vai pegar essa toalha e vai colocar na corda e vai dar tudo certo. Porque tudo aquilo que você fala e da forma que você fala. A gente tem a mania de achar que a autoridade, que a fala com a autoridade tem que ser a verdadeira, né? Aquilo que comprova. E não é, a gente pode falar de uma forma que seja muito verdadeira, mas de uma forma sutil, né? Isso aí. Que nós não somos sutis. A gente tem tudo jeitinho. Porque se você fala a primeira vez, não escutou, a terceira vez, não escutou, a quarta vez, tudo igual e não funcionou, na quarta eles não vão te ouvir, na quinta não vão te ouvir, na sexta não vão te ouvir. Porque precisa mudar algo, às vezes, na gente mesmo, na forma que a gente expõe cada situação. E deixa eu contar uma experiência, aproveitar que a gente tá falando sobre isso. Ó, 22 anos de casado, eu contei isso até uma palestra de sábado que eu fiz. O meu marido sempre tem essa mania de quando vai para algum lugar, eu falo com ele, amor, você pode trazer um queijo? E ele fala assim, tudo bem, e vai comprar o queijo. E quando ele chega no mercado, o que ele faz? Ele liga para mim e pergunta, amor, qual é o queijo, qual é a marca, a quantidade, E eu sempre falo, amor, esse queijo, a quantidade, traz pra fazer isso. Só que eu, sábado, passando a roupa do congresso, indo para a igreja, o Espírito Santo me falou, filha, sabe por que ele fala sempre, te liga e faz essa pergunta? E eu fiquei curiosa, eu falei, depois de 22 anos, agora eu descobri o que é. E o Espírito Santo disse pra mim, falou, filha, ele não quer errar com você. Por isso que ele te liga e pergunta qual é o queijo que você quer. Então, se o seu marido te liga, minha irmã, e te pergunta qual é o queijo, eu usei o queijo, mas poderia ser qualquer outra coisa, e te pergunta, ele não quer errar com você. Ah, você vai olhar e falar, Vânia, mas já são 24 anos, o meu casamento dura 22 anos, ele faz isso ainda, meu irmão. Então, se ele ligar de novo e me perguntar, eu vou falar, queridinho, é esse queijo, é essa marca, é essa quantidade. Ele não quer errar com você. Então, não ache que isso seja um erro dele, porque ele é desligado, porque ele não ouve, não. De repente, ele só não quer errar com você. Olha só, né? Aí no final ele fala, obrigada, amor. Eu falei que a próxima vez, já sabendo disso, eu vou falar, obrigada, amor. Aí a gente vai só pedindo as outras coisas, né? É isso aí. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos levantar agora um clamor aqui, Deus, pelas famílias que estão aqui, Senhor, espalhadas aqui nesse estabelecimento, e também oração, Deus, para aqueles que estão nos ouvindo, aonde a nossa voz estiver alcançando, pessoas que podem estar, Deus, indo para trabalho, apenas com fone no ouvido, escutando essa oração. Alcance, Pai amado, em nome de Jesus, essas vidas também. Os que estão nos assistindo agora na sua casa, onde eles estiverem. Que o Senhor esteja, Pai amado, indo agora de encontro, Pai amado, à vida deles. Nós oramos por sua família. Nós apresentamos como igreja a tua família diante do altar, diante do trono do Senhor, e clamamos ao Senhor para que a sua família possa viver um novo tempo, um tempo de renovo de aliança, um tempo ao qual você possa olhar para o seu marido ou para a sua esposa e voltar a encontrar o brilho nos olhos, voltar a ter um coração ardendo, voltar em nome de Jesus a ter carinho por essa pessoa, carinho pelos seus filhos. Nós abençoamos a tua casa, nós abençoamos o teu casamento, porque do alto já foi derramada a bênção do Senhor desde o dia que você disse o sim, diante daquele altar, diante de um pastor, diante de um sacerdote do Altíssimo. Nós oramos abençoando, e em nome de Jesus que você comece a trazer à memória todas as promessas que você já recebeu do Senhor. Todas as promessas, comece a levantar agora como um memorial, comece a levantar agora, comece a se lembrar de palavras que você recebeu, palavras proféticas, a respeito de que o seu casamento iria ser usado para alcançar famílias, de que através do seu casamento pessoas iriam vir até Jesus, de que através do seu marido, através da sua vida, da aliança que vocês têm, que os seus filhos seguiriam caminhos diferentes dos desse mundo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer com que essas famílias
famílias possam viver um tempo espiritual, um tempo, Senhor, que eles não olhem para as situações comuns do dia a dia de uma forma carnal, mas que eles possam olhar com um olhar espiritual, que sejam levantadas vozes proféticas na sua casa. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, levante sua voz como uma trombeta, em nome de Jesus, e comece a profetizar quebra de maldições, quebra em nome de Jesus, que seja desfeito altares, tal qual você levantou na sua casa, sabendo que o Senhor não está nessa situação. Em nome de Jesus, comece a denunciar e a quebrar e a renunciar tudo aquilo que não provém do Senhor, maus comportamentos, má educação, Senhor, corações frios, leitos frios, Espírito Santo de Deus, relacionamentos frios. Seja o Senhor agora estar trabalhando nessa casa, limpando e repreendendo todo esse mal, que essas brechas sejam fechadas na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que essas famílias possam testemunhar da tua grandeza, de que no nome do Senhor coisas acontecem, Pai amado, grandes coisas acontecem, maravilhas acontecem, sinais acontecem, bênçãos são derramadas sobre aqueles que buscam a face do Senhor. Espírito Santo, nós clamamos por tua vida, nós clamamos pelo teu casamento, nós clamamos pelos seus sonhos, em nome de Jesus. Sonho de um casamento bem sucedido seja ressuscitado agora na autoridade do nome de Jesus. Um casamento bem sucedido, um casamento próspero, um casamento abençoado, um casamento onde os dois são carinhosos, atenciosos, onde ambos se protegem, mas não se acusam, onde os dois são uma só carne. Em nome de Jesus, que o seu coração seja aquecido, mulher seja levantada como uma mulher de Deus, uma edificadora, e a obra não acaba, a obra está sendo feita todos os dias, e todos os dias as suas mãos são feitas o sustento da sua casa, ao alimento para os seus filhos, para o seu marido. Cozinhe orando, abençoando a sua casa, prosperando a sua casa, orando pela vida do seu marido, pela sua família, em nome de Jesus. Homens que vão para fora trazer o sustento da sua casa, Senhor, em nome de Jesus, que esses homens sejam prósperos na sua casa, que esses homens saibam, Pai amado, assim como as mulheres, administrar todo o recurso que chega em suas mãos. Nós abençoamos financeiramente, nós abençoamos espiritualmente, nós os abençoamos espiritualmente, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Seja o Senhor o centro do teu relacionamento, o centro da tua vida, o centro das suas vontades, e o que seu coração seja derramado por inteiro diante do Senhor. Se for tempo de se arrepender, minha irmã, meu irmão, se arrependa, fala: Senhor, eu pequei, Senhor, eu fui rude, Senhor, rapidamente eu perdi a minha paciência, Senhor, eu andei por caminhos que não deviam, andei pensando coisas que não deviam, mas hoje eu quero desfazer isso e me arrepender. Eu me arrependo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero meu casamento restaurado, eu quero uma aliança firme, aliançada contigo, Espírito Santo de Deus. Mulher de Deus e homem de Deus, levante-se, porque grande obra do Senhor na sua vida. Não canse de clamar, não canse, mulher de Deus, não cansa. A obra do Senhor não nos cansa, mas o Senhor os envia refrigério. O Senhor os envia refrigério. O Senhor os envia refrigério. Hoje eu estava lendo a palavra do Senhor, e quando Sansão, ele pegou com uma queixada, matou mais de 1000 homens, e ele falou: Senhor, eu matei mais de 1000 homens, e morrerei eu de sede agora. E o Senhor fez fender no meio da rocha água, e ali ele foi levantado, e dali ele foi alimentado, dali o Espírito dele voltou. Então, em nome de Jesus, você não irá se cansar. O Senhor te dará asas como de águia, e você, se estiver permanecendo firme na palavra do Senhor, convicto de que você está enxertado na rocha, no Senhor, com a sua fé fundamentada nele, Ele irá te respaldar, Ele irá à sua frente, Ele irá fazer as coisas acontecerem. Basta somente você crer e permanecer firme e fiel. A fidelidade é a única coisa que Ele pede de ti. Arrependimento, arrependa-se, quebrando seu coração, e volte a me ouvir, filha. Volte a me ouvir, filho. Volte a me buscar na madrugada. Volte, porque eu quero fazer grandes coisas no seu meio, da sua casa. Volte, porque levantar
casa, porque o Senhor deseja trabalhar de uma forma sobrenatural, não é apenas ao seu redor, mas é na sua casa. Em nome de Jesus, como igreja, nós oramos abençoando a tua casa, o teu matrimônio, os teus filhos, mulheres que estão gerando, sejam abençoadas, que os seus ventres, em nome de Jesus, venham gerar filhos proféticos, filhos que honrarão o nome do Senhor e que não se corromperão com as coisas desse século. Em nome de Jesus, que a sua gestação em tudo te corra bem e que o Senhor prepare o melhor tempo, o melhor momento para que essa criança venha a essa terra. Em nome de Jesus, nós oramos por vocês e abençoamos como igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Levanta as mãos, louvado seja o nome do Senhor, engrandeça Ele. A gente às vezes fica preso a protocolos, né? A gente fica aqui, às vezes até no programa, preso a protocolos, como fazer, como falar, mas o Senhor deseja de você a sua espontaneidade. Você é livre. Adora o Senhor na tua essência, do seu jeito, da forma que você deseja, sabe, externar aquilo que te alegra, aquilo que você deseja, sabe, demonstrar de alguma forma para Ele. Quer dançar, dance, quer dar um glória a Deus, seja livre, dê glória a Deus. Você é livre, meu irmão. Eu tenho certeza que essa oração alcançou o teu coração, né? A gente tem sido muito sincero diante de Deus. E não tem como o Senhor não ouvir a oração de um filho, né? Com o coração quebrantado e contrito. Amém. A gente tem uma palavra linda agora do nosso apóstolo. Amém? Amém. Vamos lá. Gênesis 1, 26. Você encontrou o texto? O texto diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Repita comigo: macho e fêmea os criou. E disse Deus, abençoando o homem: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, e será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Curve a sua cabeça. Pai, nós submetemos esta palavra a Ti, porque é a Tua palavra, e submetemos ao Senhor as nossas vidas, porque as nossas vidas a Ti pertencem, e pedimos que o Senhor use a Sua palavra para moldar as nossas vidas, para que sejamos aperfeiçoados segundo a função do ministério que o Senhor tem confiado à igreja, o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino. Porque o Senhor, ó Deus, propôs que por meio destas ferramentas ministeriais o corpo de Cristo fosse aperfeiçoado até que ele alcançasse a estatura de varão perfeito. Então que cada um de nós possamos, como membros do mesmo corpo, sermos nutridos por essa palavra e em unidade possamos crescer para a glória do Teu nome, em fé, em arrependimento, para que possamos andar em santidade e justiça diante do Senhor. Que a Tua imagem, que a Tua semelhança possa, meu Deus, ser restaurada em cada um de nós. Que segundo a Sua palavra, em Hebreus 1:1, que diz que havendo Deus
antigamente falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através de seu Filho. Que possamos ouvi-lo, meu Senhor. Que o Senhor tenha liberdade aqui para nos ministrar. Que neste momento toda dispersão, desatenção, seja agora, Pai, contida pelo poder do seu Espírito Santo. O Senhor repreenda todo tipo de estratégia de Satanás para roubar as sementes que serão semeadas em teu nome aqui. Que cada coração seja terra fértil. Que o Senhor possa estabelecer a tua vontade em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Diga amém. Se assente, por favor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler faz parte da estrutura da introdução à Torá. O livro de Gênesis, no original é chamado de Bereshit, que quer dizer em princípio. E neste livro tão importante, o nosso Deus tem o cuidado de nos dar o conhecimento acerca das origens, a respeito de como cada coisa foi criada. Quais são as certezas que a palavra de Deus nos dá? A primeira delas é de que o nosso Deus transcende a existência de todas as coisas. O que isso quer dizer? Antes que houvesse céus, antes que houvesse terra, ele já existia. E porque ele é eterno, porque ele não está preso ao tempo e ao espaço, porque ele é todo poderoso e pela sua vontade criou todas as coisas. Nós admitimos e reconhecemos a soberania de Deus sobre toda a criação. Mas é importante ressaltar que sobre todas as coisas que Deus criou, e é importante destacar que o nosso Deus criou todas as coisas no espaço de 6 dias. E ao final do 6º dia, ele estabelece sobre a terra a coroa de sua criação, o homem. E o interessante é que o processo de criação do homem se destaca em relação à obra de toda a criação por um detalhe. Todas as coisas que Deus criou, ele chamou à existência. Deus disse: haja luz, haja separação entre as águas, haja porção seca, haja erva verde, hajam aves nos céus, hajam peixes sobre os mares, hajam répteis, hajam quadrúpedes. Mas quando Deus determina criar o homem, Deus não dá um comando e traz o homem à existência. Deus entra em concílio. E por que nós dizemos que Deus entrou em concílio? Porque nós cremos na Santíssima Trindade. E a Bíblia nos apresenta Deus como Elohim. E Elohim é a forma plural da expressão Elohá. Assim nós compreendemos que quando invocamos Elohim, nós não estamos invocando apenas o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E na obra da criação, o nosso Deus disse, dentro dessa perspectiva harmônica que se trata da Trindade, de quem o apóstolo João fez menção em 1 João 5,7, dizendo que são 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E o texto diz que esses 3 são um. A Bíblia nos mostra que Deus, no instante em que criou o homem, disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos que Deus desejou criar para si um ser que fosse a expressão de sua própria imagem, a expressão de sua própria semelhança, um ser que fosse um reflexo de sua grandeza, soberania, a expressão do seu poder.
E a Bíblia mostra que Deus desejou estabelecer esse ser sobre toda a criação, e como você viu no texto, Deus deu ao homem domínio, deu ao homem autoridade, deu ao homem governo sobre tudo que Deus criou, estabelecendo o homem numa posição de autoridade sobre a terra, que ele chamou à existência pela palavra do seu poder. Então preste atenção, porque a terra foi criada para atender a um anseio divino, manifestar toda a sua obra criativa através da materialização da sua vontade. Amém? Amém. Então veja que toda a vontade de Deus materializada foi confiada a um ser capaz de reproduzir a imagem e a semelhança de Deus. A questão é que nós precisamos compreender o significado da imagem, o significado da semelhança. A imagem aponta para aspecto exterior. Amém? Fala a respeito da capacidade humana de comunicar-se com o meio ambiente. E quando eu digo aqui meio ambiente, tendo em vista que o homem foi criado para ser um ser eterno, o meio ambiente com que o homem se comunicava não se limitava ao universo da terra. O homem também se comunicava com a eternidade. Amém? Então entenda como imagem, não um estereótipo físico, mas a compreensão de que através destas características o homem seria capaz de se relacionar com o meio ambiente por meio de canais sensoriais. O homem tem olhos, visão, porque Deus vê. O homem ouve, escuta, porque Deus ouve e escuta. O homem pode tocar, porque Deus pode tocar, o tato. O homem tem olfato. O homem tem paladar, como sendo uma evidência da obra de Deus nele mesmo. Mas veja, que além do aspecto da imagem, o homem carrega a semelhança. E a semelhança dada por Deus ao homem na obra da criação aponta para aspectos interiores. A capacidade de raciocínio, a capacidade de criatividade estão inatas no homem. Os hemisférios direito e esquerdo, o hemisfério espacial e sequencial, que são o lado direito e esquerdo do cérebro, que dão a nós a competência do raciocínio e a competência da criatividade. Ok? O aspecto, a capacidade do raciocínio que nos permite, por essa perspectiva, a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, de pensar. A capacidade da criatividade, dada pelo hemisfério sequencial, que nos permite elaborar, imaginar, sonhar. Você está compreendendo? Então veja que nós carregamos essas duas competências. Capacidade do raciocínio e a capacidade da criatividade. E elas são uma evidência da obra de Deus no homem. São evidências de que Deus nos criou como Ele é. Amém? Porque a Bíblia nos mostra que Deus criou todas as coisas a partir do nada. A Bíblia diz, Bereshit bara Elohim, ou seja, Deus criou todas as coisas. Em princípio, Deus criou do nada os céus e a terra. Deus trouxe as coisas à existência. Como é que isso se deu? Ele imaginou, por isso trouxe a existência, chamou a existência. E é interessante porque exatamente nesse aspecto o homem se diferencia de toda a obra da criação, porque Deus não deu comandos. Deus entrou em acordo. Ele entrou em concílio e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E então o texto do Gênesis nos mostra que Deus, num ato criativo, do pó da terra forma o homem. E preste atenção, o homem não se tornou homem porque Deus moldou o barro. O homem se tornou homem porque Deus introduziu o homem no barro. Porque a Bíblia diz que Deus soprou
Soprou o quê? Soprou o que ele criou. E eu preciso que você compreenda que, diferente de toda a obra da criação que foi trazida à existência, eu e você fomos criados dentro de Deus. Ele nos criou aonde? Nele. E nos introduziu aonde? No barro. E quando Deus introduziu o homem no barro, o homem se tornou alma vivente. O barro deixou de ser inanimado. Quem está compreendendo isso? E nisso também fica compreendida a assinatura de Deus na nossa criação. Porque o homem também é triuno. Nós também temos uma tricotomia. Uma parte material, o corpo. Uma parte imaterial, a alma e o espírito. A alma e o espírito não são a mesma coisa. Prova disso, o escritor aos Hebreus escreve em Hebreus capítulo 4, verso 12, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, dizendo que ela é mais penetrante que qualquer espada de dois fios, e nos diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo os pensamentos das intenções do coração. Então você está compreendendo que a parte material do homem se divide em duas partes: a alma e o espírito. A Bíblia nos conta em Eclesiastes que Salomão escreveu que todo homem ou toda alma retorna à sua morada eterna. Mas ele complementa dizendo que o espírito volta para Deus que o deu e o corpo retorna ao pó. Então nós compreendemos que a alma humana é o nosso eu verdadeiro, o nosso psique. É onde nós nos compreendemos. A nossa alma é o que interage com o Criador e interage com a terra. O interessante é que o espírito, de acordo com Salomão, ele retorna para Deus, porque pertence a ele. Amém? Na ação do espírito humano, não o espírito de Deus, não os espíritos caídos, os demônios, mas o espírito que Deus deu ao homem, nós encontramos a competência da vida, a capacidade de existir. É o espírito que faz com que a nossa alma tenha governo sobre o corpo. Você está compreendendo isso? Quando o homem recolhe, quando Deus recolhe o espírito humano, o corpo deixa de ser governado pela alma. Quem está compreendendo isso? Você está compreendendo isso? Mas preste atenção. Originalmente, o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para se relacionar com Deus para todo o sempre. O homem foi criado como um ser eterno. Amém? Na imagem e semelhança de Deus no homem, nós encontramos evidências do DNA de Deus manifestos na capacidade humana de viver em função da vontade de Deus em caráter integral. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem que Deus criou foi o homem capaz de receber de Deus comandos, ensinos, instruções e praticá-las, sem negligenciar a vontade de Deus, o Criador, e sem introduzir o homem em um estado de pecado, de decadência. E isto não significava que o homem havia sido criado para ser um ser manipulável, porque Deus deu ao homem leis orais. Essa lei oral nós chamamos de Torá oral, instruções que Deus deu ao homem. Inclusive, Deus fala a respeito delas quando interage com Abrão em Gênesis, aliás, com Isaac, em Gênesis, capítulo 26, verso 5, quando Deus fala
Ministra ao coração de Isaac as leis, os preceitos e os estatutos nos quais Abraão, seu pai, havia andado. A questão é que Abraão é um personagem anterior a Moisés, ou seja, ele não tinha lei escrita, mas todas as coisas que Deus lhe falou eram preceitos, estatutos, e por ele andar naquilo que Deus falou, nisto está evidenciada a fé de Abraão em Deus. Isso é referência de que Adão andava em santidade e em justiça, ou seja, ele era reto nos seus caminhos, porque ele ouviu a voz do Senhor, a instrução de Deus, e fazia exatamente o que Deus lhe havia mandado. Mas preste atenção, a evidência de que Deus não manipulava o homem está em um fato. Deus disse ao homem: de todas as árvores do jardim comerás, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa instrução revela um limite moral. Essa instrução mostra que Deus deu ao homem a competência de escolher, de decidir, e que andar no centro da vontade de Deus não era resultado de uma indução divina, mas resultado de uma revelação divina. Porque Deus se revela ao homem na criação do próprio homem. O primeiro ser com quem Adão se relacionou foi Deus. Todos os dias, na viração do dia, Adão encontrava com Deus. Quem ensinou Adão a interagir com o meio ambiente, envolvendo os animais, a natureza de uma forma geral, foi Deus. E apesar dessa revelação progressiva, em momento nenhum Deus manienta Adão para que ele não pudesse tomar decisões. Pelo contrário, Deus confia no seu relacionamento, Deus confia na sua revelação, Deus confia no seu amor manifesto, Deus confia na intimidade com o homem, para levar o homem a fazer a opção por não usar a sua capacidade de decisão. E eu quero que você entenda o mistério. Apesar de Deus haver criado o homem com a competência da decisão, a vontade de Deus passava pela perspectiva de que o homem não fizesse uso dessa capacidade, dessa competência. Porque a submissão à vontade de Deus nos supre em tudo quanto nós precisamos. Enquanto Adão esteve debaixo da vontade de Deus, ele foi santo. Enquanto ele esteve debaixo da vontade de Deus, ele foi reto. Enquanto ele esteve debaixo da vontade de Deus, ele teve comunhão com o Criador. Enquanto ele esteve debaixo da comunhão e da vontade de Deus, ele teve governo sobre a obra da criação, ele teve autoridade. Enquanto ele esteve debaixo da vontade de Deus, ele foi um ser eterno. Ele não era imoral, indecente, ele não sentia vergonha do pecado, porque o homem tinha dignidade, o homem tinha moral, o homem tinha santidade, ele era ingênuo, ele era simples. Mas, preste atenção, como eu e você sabemos, Adão e Eva cederam à tentação, tocaram e comeram do fruto e caíram. Na queda do homem, o que o livro do Gênesis nos revela? Nos revela que o homem foi destituído da glória de Deus. E a destituição da glória, mencionada por Paulo em Romanos 3:23, onde ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa destituição é detalhada no Gênesis, mostrando que Deus leva a serpente, a mulher,
e o homem a um ambiente disciplinado, onde a justiça de Deus emite sentenças disciplinares para a serpente, para a mulher e para o homem. A queda, a destituição da glória, a remoção dos seres, do ser humano, da presença de Deus. Amém, irmãos? Porque a destituição da glória é o ato divino de separar o homem caído, o homem pecador, injusto, o homem desobediente à sua vontade, tirar esse homem de diante de sua face, de diante de sua presença. Você está compreendendo isso? E você sabe que antes de Deus tirar o homem do seu jardim, tirar o homem do Éden e guardar o Éden com uma espada flamejante e com querubins, que são seres celestiais protetores, a Bíblia conta que diante de Deus passou a serpente, e Deus determinou sobre a serpente que eu e você sabemos se tratar de Satanás, representado numa incorporação na animalia mais astuta que havia entre a obra da criação. E por isso a serpente se transformou, símbolo de maldição, símbolo de pecado. A Bíblia conta que Deus disse à serpente na sua sentença, de que ela rastejaria sobre o seu ventre, de que a serpente comeria do pó da terra. Você está acompanhando aí? Deus disse à mulher que o desejo dela seria para o marido, que ela daria à luz com dores de parto. Deus disse para o homem que o homem é pó, e ao pó ele tornaria, e que por se tornar ao pó, e que além de tornar ao pó, o homem comeria do suor do seu rosto. Mas eu quero me ater à ação tornar ao pó, para que você possa compreender o cenário no qual nós estamos inseridos. Porque Deus apanhou o pó da terra, formou o boneco e assoprou o homem nele. Amém? Amém. Isso quer dizer que o pó deixou de ser terra e foi transformado em uma substância, em um tecido diferente da terra. Amém, irmãos? E nesse processo de transformação, este corpo gerado por Deus para o homem, acredite, era um corpo incorruptível. Porque utilizando a teologia reversa, nós encontramos o apóstolo Paulo declarando que os crentes que serão arrebatados, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. Ou seja, a essência corruptível, que não poderá entrar no céu, ganhará uma nova forma. E que forma é essa? Uma forma incorruptível. Quando nós olhamos para o Éden e identificamos o homem sendo destituído da glória de Deus, o homem sendo derrubado da sua condição de autoridade sobre a criação, e se cumprindo o que Paulo chama em Romanos 7 de estabelecimento da lei do pecado em nós, nós vemos que o corpo do homem deixou de ser incorruptível, ou seja, sem pecados, para ser um corpo corrompido, contaminado pelo desejo do pecado. Você está compreendendo? Então, quando o homem deixa de ser pó para se tornar homem, Deus dá ao homem a sua imagem e semelhança. E Deus é como? Deus é santo. Amém? Eu sabia que essa palavra ia abençoar teu coração, né? E essa tem sido uma das palavras que nós temos, que tem alcançado o nosso coração, né? Graças ao nosso bom Deus, o Senhor tem direcionado muito ao apóstolo em relação às ministrações. Eu tenho certeza, meu irmão, que essa palavra adentrou teu coração. E a gente precisa ir embora hoje. Pois é. Siga-nos. Isso! Ou você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram da igreja, pelo Instagram da TV Missão Cidade Brasil. E você pode enviar perguntas, comentários. Nós vamos ler aqui no programa e vai ser muito legal. E marca a gente lá no Instagram, que a gente vai te repostar, né? Isso aí. A gente faz isso. Ó, a missão
o arroba, né? Da Missão Apostólica, arroba Missão Apostólica Imersão. E da TV Missão Cidades é arroba MC Brasil TV. A gente tá chegando lá, né? Devagarinho a gente tá chegando lá. É um som grande aqui. A gente quer oi? Aleluia. Eu tenho certeza que esse programa edificou a tua vida, a tua casa e a tua família. A nossa oração é que o Senhor te preserve. Preserve os seus filhos, a tua família, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, né? Quando a gente percebe que a gente está criando nossos filhos no caminho do Senhor. Quando ele crescer, meu irmão, ele não vai se desviar, porque ele conhece a verdade em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Um grande abraço. Sabe aquele abraço que tu dá assim, entre irmãos? Assim, sabe assim, vem cá, dá um abraço.